Irmãos, existe uma passagem bíblica que fala que é muito melhor você obedecer do que você sacrificar. Então Deus manda falar para você que não existe nada de errado dentro da sua obediência. Você pode estar talvez recebendo crítica dos outros, como eu recebia muitos anos lá atrás. Eu fui muito criticada pela minha obediência. Eu tirei a televisão da minha casa porque eu queria ter um encontro com Deus e eu queria ter uma elevação espiritual que se eu tivesse qualquer coisa que me atrapalhasse, tirasse minha atenção, eu não ia orar o suficiente. Então, eu optei por tirar de dentro da minha casa a televisão. Na época eu devia ter umas 2 ou 3 televisões, eu tirei tudo. E fiquei, até os dias atuais eu não tenho televisão na minha casa. Você vai falar assim, dela, mas você nunca mais vai ter? Numa oportunidade que tiver, eu vou ter. Só que eu não sinto falta disso. Eu gosto de ver filme, eu aprendo muito com filme. Já falei isso pros irmãos. Então, eu gosto muito de história. Eu procuro sempre ter conhecimento das coisas. Eu estou sempre buscando conhecimento de alguma forma ou de outra. Mas para que eu tivesse um encontro profundo com Deus, eu abri mão daquilo que tirava mais a minha atenção na época, que era realmente a televisão. Então, eu fiquei sem assistir filme durante muitos anos. Muito tempo. Porque eu optei por isso. Eu escolhi. Depois, com o tempo, quando eu estava mais madura, que eu já estava em uma evolução espiritual muito maior, aí eu comecei a retomar algumas coisas que eu tinha deixado para trás. Só que, dentro de uma obediência, nós prosperamos. Dentro de uma obediência, nós conquistamos muitas coisas. Quando você não obedece, quando você é uma pessoa desobediente às leis de Deus e àquilo que Deus fala, você sacrifica. E o sacrificar não é legal. Porque os demônios vão te induzir a tudo aquilo que o mundo te oferece. Para você esquecer que Deus existe. Para dar a sensação para você que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém, nem de Deus. Então ele vai colocar pessoas ao seu redor para induzir você a viver uma ascensão social, que é uma coisa ilusória. Porque na hora que você não tiver dinheiro, quando você não tiver nada para oferecer, você vai ser o primeiro do grupo a ser chutado, esquecido. Então a gente precisa entender que nós vamos envelhecer. Que não tem cronologicamente como você andar para trás, você vai ter, infelizmente, que andar para frente. Então a sua idade vai avançar e não retroceder, diminuir. Então a gente precisa, sabe, buscar em Deus toda a coordenada para a nossa vida. E dentro de uma obediência com Deus, a gente vai conseguindo ascensão nessa terra. Então dentro de uma obediência, você não precisa acumular bens materiais, você não precisa ter grandes tesouros, juntar dinheiro nessa terra. Você não precisa ter contato com político. Você não precisa, sabe, se submeter às coisas da sociedade do lugar que você mora. Você não precisa ter amizade com ninguém por interesse. Você não precisa dar rasteira em ninguém para conseguir as coisas. Você não precisa fazer nada que é sórdido e nada do que é errado. Porque dentro de uma obediência com Deus, Deus faz tudo isso pra gente. Ele faz isso conosco. Ele nos leva para lugares que a gente nunca imaginou que ia pisar. Ele sopra o nosso nome. Ele traz fama pra gente. Ele leva a gente para uma ascensão. Ele nos eleva na terra. Ele faz você comer do melhor dessa terra, frequentar os melhores restaurantes, experimentar o melhor da gastronomia. Faz você vestir as melhores marcas. Então a gente achar que dentro de uma desobediência, eu não vou seguir as regras de Deus porque é muito severo, eu não vou seguir as regras de Deus porque eu vou ser julgado por isso. Eu preciso beber, eu preciso ir em festa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso estar em grupos. Eu preciso agir como as pessoas do mundo para poder ser aceito. Aí dentro de uma desobediência você vai sacrificar. Porque tudo aquilo que o demônio te der, ele pode te dar numa rapidez muito grande. Com a mesma mão que ele te dá, com a outra ele tira. O que Deus nos dá é eterno dentro de uma obediência. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vai conquistar coisas nessa terra, porque é Deus que vai abrir porta onde não tem nem parede para você passar. Então ele vai te dando oportunidades e colocando você em lugares que você nunca imaginou que você ia estar. Você vai fazer coisas que você nunca pediu. Ele vai te colocar em patamares assim que você vai falar assim, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu jamais chegaria nesse lugar. Vai levar você para conhecer o mundo. Você vai rodar o mundo aí, conhecer o mundo inteiro, culturas diferentes, gastronomias diferentes. Então ele vai, sabe, acrescentando coisas boas para nossa vida. Ele vai dando, sabe, condições da gente viver sonhos, que na verdade muitos sonhos nem são nossos, são dele. E dentro dessas possibilidades a gente vai crescendo.
Então Deus manda falar para você, não existe nada de errado dentro da sua obediência. É dentro da sua obediência que você vai conseguir grandes coisas e grandes propósitos com Deus. Seu cenário pode estar parado, você pode estar estagnado. Você pode chegar para mim e falar assim, dela, minha vida está parada, está uma mesmice. Irmãos, eu passei por muitos períodos da minha vida com Deus nesse sentido. Só que o plano espiritual estava trabalhando a meu favor. Enquanto eu aguardava em Deus, dentro de uma obediência. Eu vi um monte de gente vivendo um monte de coisa e eu parada, estagnada, em um cenário que eu não ia nem para frente nem para trás. E ele me deixando ali. Eu estava tendo evolução espiritual, mas o meu cenário em si ele não andava. Depois de um tempo, Deus foi dando a alavancada no meu cenário. Porque eu já estava preparada para receber, espiritualmente falando, o que ele tinha para me entregar eram coisas grandes. Que se eu não tivesse um preparo espiritual, eu não ia conseguir trabalhar, eu não ia conseguir administrar. Então, nós precisamos entender que com Deus existe ascensão, com Deus existe status, com Deus existe enriquecimento, prosperidade. Com Deus existe coisas maravilhosas. E Ele vai fazendo isso através da nossa evolução espiritual, dentro de uma obediência, da sua renúncia. Senhor, eu não quero nada que é do mundo, só quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero a sua felicidade, eu quero a sua paz, eu quero o amor que o Senhor tem para entregar na minha história, eu quero a restituição que só o Senhor pode fazer. Eu quero que o Senhor chegue com uma restauração, que o Senhor traga saúde, porque o Senhor é a saúde. Eu quero ser sarado e sarada na sua presença, em todos os sentidos da minha vida. Então assim a gente vai caminhando com Deus. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, irmãos, é um povo próspero. É um povo que viaja o mundo, é um povo que sabe, que come do melhor dessa terra, que veste as melhores marcas. Deus, Ele vai fazendo essas coisas na nossa vida uma vez que você obedece. Uma vez que você é humilde, uma vez que você não coloca nada do que tem no mundo como prioridade na sua vida. Então nós não temos tempo para ficar acumulando riquezas. Nós não temos tempo para ficar, sabe, querendo ser aplaudidos pela sociedade. Nós não temos tempo para ficar gastando energia em querer ser aceito na alta sociedade, no meio político da cidade que vivemos. Nós não gastamos energia com ostentação. Nós não precisamos fazer esforços desse nível, que é o que o povo do mundo faz, porque nós vivemos em obediência. E quem vive em obediência come do melhor dessa terra. Eu falo pela minha vida, irmãos. Eu simplesmente obedeço a Deus e tudo que eu conquisto é Deus que me dá. Sem fazer tanto esforço. O sacrifício que eu faço, que não é o sacrifício da desobediência, é o sacrifício de lutar contra a carne, de andar pelo Espírito. Porque dentro de uma espiritualidade eu tenho uma evolução. Eu consigo ver coisas que vão acontecer. Se eu tivesse ficado no mundo sem estar na presença de Deus, eu não teria esse dom. É o dom que Deus me deu através do Espírito Santo. Eu vejo coisas que vão acontecer. Eu tenho essa facilidade dentro do plano espiritual. Eu até conversei com a minha filha mais velha esses dias. Nós estávamos juntas, a gente estava almoçando, meu genro estava junto. E eu falei para ela, falei assim, vocês precisam ouvir mais a mamãe. Porque quando eu falo as coisas, é porque Deus me mostra. Eu vejo o futuro e as consequências do que aquilo vai trazer. E eu oriento elas. Mas tem coisas que eu falo dentro da experiência que eu obtive. Porque eu tirei proveito de todas as coisas ruins que fizeram na minha vida. Todas as maldades que trouxeram para minha história, situações difíceis que eu passei, eu tirei proveito de todas elas. Com aprendizado. Então hoje eu oriento as minhas filhas dentro da experiência que eu tive. Eu sei que aquilo vai acontecer daquela forma. Então, irmãos, a experiência que a gente tem com Deus, os dons que Deus nos dá, aquilo que nós nos tornamos nessa terra, no meio de um monte de gente medíocre, no meio de um monte de gente fútil, no meio de um monte de gente que não tem evolução espiritual, é algo sobrenatural. Vocês têm noção do que é isso? Tem irmãos e irmãs aqui que têm o mesmo dom que eu. A gente conseguir enxergar o que vai acontecer no futuro, irmão. Saber, Deus chegar dentro da intimidade e falar pra mim, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Estão fazendo isso, isso e isso contra você. Vou fazer tal coisa. Irmãos, isso daqui não tem preço. Se eu acumulasse todo o ouro da terra, todos os diamantes da terra, eu podia cavar todo o solo para pegar os maiores diamantes do mundo. Não paga isso que eu tenho com Deus. Vocês entendem a grandeza da obediência, a evolução espiritual da gente, o valor que tem? É incalculável. Então podem falar o que for de mim, pode falar que eu sou doida, que eu sou estranha, que eu sou esquisita. Né? Já me rotulam de um monte de coisa. Eu quero que todo mundo se exploda. Porque o que eu tenho com Deus, quem está no mundo não tem. Eu escuto a voz do meu Deus.
Deus me mostra o que vai acontecer no futuro. Deus me previne da maldade. Deus me dá livramento. Dentro da minha obediência, eu tenho respaldo espiritual. Tem anjos que andam comigo que não deixam ninguém tocar. Ah, mas já aconteceu acidente com você lá atrás, fizeram maldade com você lá atrás. Deus tinha propósito. E nós temos que entender que coisas, muitas vezes, que Ele permite na nossa história, é com propósito. Era propósito de fazer justiça com quem tocou em mim. Era propósito de mostrar a minha resiliência, fazer com que eu me tornasse mais forte, mostrar que Ele cura. Então as provações estão aí. Ele não fala em nenhum momento, olha, você vai ter uma vida, sabe, tranquila. Não, Ele fala que nós vamos ter aflições, mas que dentro das aflições Ele estará conosco, que nós vamos vencer todas elas. Então não abra mão da sua obediência com Deus. Deixa falarem, deixa o mundo andar no fluxo do mundo. Você é espiritual, vai andar no fluxo espiritual. Enquanto as pessoas estão na carne, cegas, surdas e mudas, você está enxergando, está ouvindo, você está falando, você está profetizando, você está crescendo, você está se abastecendo, porque Deus está te dando energia, está te trazendo paz, felicidade. A sua vida tem outro sentido. Então não se sinta, sabe, o diferente, o patinho feio, porque as pessoas querem fazer a gente se sentir desse jeito, né? Ah, é melhor escolher andar com outras pessoas lá, porque aquelas pessoas fazem as coisas do mundo. A dela não faz, fulano não faz, a outra pessoa não faz. Deixa aí, irmãos. E nós vamos crescer. Quem está evoluindo somos nós. Deixa as pessoas que querem viver no mundo, viver no mundo. A idade vai chegar para elas também. Na hora que você estiver mais velho, como que será que vai estar a sua estrutura física, psicológica, emocional, seu lado espiritual? Como que vai estar a sua vida material? Porque Deus não vai te abandonar. E como que vai estar a vida dessas pessoas que passaram a vida inteira vivendo pela carne? Provavelmente doente, né? Que a maioria chega tudo podre numa certa idade. Ninguém tem saúde. Nem psicológica, nem física, nem mental. Sabe? Ficam desnorteados, infelizes, frustrados. Às vezes conquista bem material, mas não consegue nem usufruir do que tem. Passou a vida inteira juntando moeda, né? Juntando dinheiro. Então Deus manda falar para você, a obediência é tudo. E uma vida com Deus é uma vida de status. É Deus que vai soprar teu nome, é Deus que vai falar de você em determinados lugares, é Deus que vai fazer você enriquecer, você vai ter sobrando para abençoar quem não tem. Você é diferente. Deus não vai deixar faltar. Porque Ele sabe que você não tem apego ao dinheiro, Ele sabe que você não se envolve com ninguém por interesse, você não está preocupado com ostentação, você não está preocupado com status. Você só quer ter sua vida em paz com Deus e ser feliz. Você quer ter suas contas organizadas, você quer ter, sabe, o seu nome limpo. É isso que você quer. E quando a gente tem essa simplicidade com Deus, Deus nos enriquece de outras formas. Então Ele vai nos abençoando, Ele vai fazendo a gente, sabe, agregar coisas. Então, toma posse aí dessa palavra. E pare de ficar se comparando. E não deixe as pessoas, sabe, contaminar você. Você está no caminho certo da obediência. Dentro da obediência, você vai colher prosperidade. Fora da obediência, você vai sacrificar. Vai ter uma vida infeliz. Uma vida de vícios, uma vida de falsos amigos, de péssimos relacionamentos. Só vai vir para sua vida aí prostituta e prostituta. É adultério com certeza, é roubo com certeza, sabe? É dor com certeza, é maldição com certeza. Então, sabe, esquece essas coisas. Você teve a oportunidade de ser chamado, você está na presença de Deus, você está tendo a oportunidade de conhecer a palavra, não perca essa oportunidade. Porque dentro de uma vida com Deus você vai prosperar. Mais discriminada do que eu fui, irmãos, entrou aqui, saiu aqui, ó. Se eu tivesse escutado, eu não estaria aqui agora te entregando essa palavra e nem falando do meu testemunho. E eu falo para você, não existe vida fora de Deus. Só existe vida com Deus. Alegria só com o Senhor. Felicidade só com Ele. O povo do mundo busca felicidade aonde? Em festa, que é passageiro. Em compras compulsivas, compra coisa que não precisa. Quer toda hora viajar, mas está sempre infeliz. Viaja com as pessoas erradas, a viagem fica uma porcaria. Nem lembra o que aproveitou na viagem, porque precisa postar foto, é só ostentação, quer dizer, só futilidade, só bobagem. Se eleve espiritualmente com Deus, descubra o amor em Deus, e o resto, Deus acrescenta. O dinheiro vem com outro sabor, uma energia positiva, que o dinheiro anda junto com o amor. Então, gente que prospera muito financeiramente, o amor está grudado ali. Sem amor, são duas energias ali que funcionam juntas. Então,
Porque o dinheiro ele tem que vir benéfico, né? Não maléfico. Então tem gente que enriquece muito, mas tem uma vida triste, né? Tem um final triste. E às vezes uma vida frustrada. Às vezes tem dinheiro, mas não tem amor na vida, não adianta nada o dinheiro. Então busca sempre elevar esse padrão com Deus. Deus manda falar pra você. E não escute vozes. Tem pessoas aqui que você já tem vida com Deus há muito tempo, você sabe disso. Mas tem alguns irmãos, algumas irmãs aqui que você está deixando se influenciar por pessoas de fora. E você vai se afastar de Deus e você vai se complicar inteirinho. Não faça isso. Fora de Deus não tem vida, fora de Deus não tem amor, fora de Deus não tem, sabe, prosperidade. Não tem, é ilusão. É tudo ilusão. E uma hora desmorona tudo. Uma hora tudo acaba, tá? Então, quer ter saúde em todos os sentidos da sua vida? Quer ser sarado em todos os sentidos da sua vida? Permaneça na presença de Deus em obediência. A obediência te trará prosperidade. É melhor obedecer do que sacrificar, tá? Então, dentro da obediência, por mais que você não entenda, o cenário tá horrível, tá escasso, tá apertado, tá difícil, parece que eu vou enlouquecer dela. Eu já passei por isso inúmeras vezes, ainda passo. Mas no final a gente prospera. Então, essa evolução espiritual que Deus está te dando no processo que você está vivendo, ela é fundamental para você administrar o que Deus vai colocar na tua mão, tá? Lembra da administração de José? É naquele nível ali que Deus eleva a gente. Mas tenha sabedoria, tá? Não seja o fariseu da vida, que fala da palavra, mas não vive a palavra. Fale dela, mas viva ela. E deixa Deus trabalhar, tá? Toma posse, porque a tendência sua dentro da sua obediência é prosperar. Tá? E Deus vai honrar a palavra dele. Deus está vendo a sua renúncia. Deus está vendo a sua renúncia. O que ele não quer é que você sacrifique dentro de desobediência, porque aí ele tem que colocar a mão para corrigir. E aquilo que nós plantamos, irmãos, a gente vai colher. Dentro da obediência, colheita de prosperidade. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.